Fala família, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa novela. 2 vídeos novos por dia. Qual tipo de vídeo vocês preferem, de menos de 1 hora ou longos com mais de 2 horas? E boa história. Capítulo 31. Nosso amigo Roland estava sentado em sua mesa, atordoado. Ele realmente não esperava que alguém estivesse tentando cometer assassinato em seu castelo. Temia que, se Nightingale não os tivesse descoberto prontamente, o teriam assassinado a sangue frio. Quem ordenou essa tentativa de assassinato? Era sua terceira irmã ou um de seus outros irmãos? Por que eles estavam fazendo isso? Foi uma luta de 5 anos pelo trono, mas nos últimos meses eles já haviam tentado matá-lo 2 vezes. Roland, cheio de irritação, bateu na mesa. Isso foi simplesmente ultrajante. Eles não poderiam simplesmente deixá-lo enfrentar os meses dos demônios. Passos podiam ser ouvidos do lado de fora da porta. Era Carter, seu cavaleiro-chefe. Depois que ele abriu a porta, ele disse: Sua Alteza, as identidades dos mortos foram identificadas. Dos 8 corpos, 7 eram membros originais da patrulha, mas o último ainda não foi identificado. Além disso, há 2 que ainda estão vivos e sob os cuidados da bruxa, se não. Depois de serem tratados pela senhorita Pine, eles ainda não acordarão. Além disso, o caminho para os esgotos está sendo vigiado de perto agora. Eles eram da patrulha da cidade. Ele sabia que a equipe criada pelo ex-lord não era confiável. Roland rangeu os dentes. Na verdade, 8 das 10 pessoas eram desleais, então não permitir que eles se juntassem à milícia era realmente a escolha certa. Isso é bom, e também garantir que eles estejam sempre bem guardados. Não deixe que cometer suicídio como da última vez. Como? A última vez? Oh, nada. Roland sacudiu a cabeça. Aparentemente, devido ao despertar precoce de Nightingale, sua cabeça ainda estava confusa. De qualquer forma, quero saber tudo sobre eles. Quem é o líder deles? Quem é sua pessoa de contato? Quem é seu investidor? Você deve investigar tudo isso e muito mais. Sim, Alteza. Carter tinha obtido as suas ordens, mas ele não saiu imediatamente. Em vez disso, ele caiu sobre um joelho e disse: que os assassinos poderiam entrar furtivamente no castelo foi o meu abandono do dever. Espero que Sua Alteza me castigue. Já é suficiente. Naquela época, você nem estava no castelo, então isso não tem nada a ver com você. Bem? Carter hesitou. Você pode me dizer quem foi no final que impediu essa tentativa de assassinato? Eu podia ver pela cena que eles... O cavaleiro teve que engolir. Todos eles parecem ter sido mortos pela mesma pessoa e estavam totalmente indefesos. Isso você pode dizer. Roland estava curioso. Se eles fossem pareados, a cena não seria tão limpa e as feridas estariam em uma ampla faixa por todo o corpo. Carter sussurrou. Todo mundo foi morto no pequeno armazém, além de sangue e cadáveres. Não havia mais nada no chão. Não houve quase nenhum dano para as mercadorias colocadas lá. Aquelas caixas grandes que guardam bacon nem sequer tinham um corte de espada. Isso mostra que o homem não precisou usar qualquer cobertura, parece que estava dando uma caminhada em uma pequena clareira. Com todo o respeito, Sua Alteza, isso é simplesmente incrível demais. Então essa é a razão. Roland acenou com a cabeça. Ele entendeu o significado da explicação de Carter. Depois que uma pessoa teoricamente forte era cercada, ele caía em uma situação extremamente adversa. Lutas reais geralmente não terminavam como o que era mostrado nos filmes, onde a pessoa envolvida envia um inimigo atrás do outro em direção ao solo. Um ataque de um ponto cego seria particularmente mortal. Então, para combater muitos, a abordagem correta seria confiar no terreno e no ambiente para que eles pudessem sempre enfrentar a oposição. Mas Nightingale não era uma daquelas pessoas comuns. Não importa o que você faça, você tem que completar a missão que eu te dei primeiro. Esta pessoa não pode ser revelada ainda, mas quando chegar a hora, eu lhe direi. Embora soubesse que o chefe dos cavaleiros era um de seus leais e confiáveis subordinados e também sabia que Nana e Ana eram bruxas, mas Roland ainda preferia esconder a presença de Nightingale, porque a diferença entre ela e as outras 2 bruxas era que ela não pertencia ao lado deles. Ela só ficou em Bordertown por causa de Ana. Ela pertencia ao It Association Corporation e mais cedo ou mais tarde deixaria a cidade. Carter fez uma saudação e se aposentou. Roland podia entender seus pensamentos. Como uma pessoa bem versada com a espada, Carter constantemente praticava um programa de treinamento que era produzido a partir de resumir e acumular técnicas de luta por centenas de anos, e na verdade eles estavam orgulhosos de suas heranças. Mas quando ele viu a cena no armazém, ele não podia acreditar e começou a ter dúvidas, se o jogo de espadas poderia ser aperfeiçoado para tal estado, de que herança eles normalmente se orgulham. Eu pensei que você iria me dizer para sair, revelou-se Nightingale. Ela ainda estava sentada no canto da mesa dele, com as pernas cruzadas. Eu também pensei sobre isso. Como sobre isso? Você pode apenas se estabelecer aqui como minha espada escondida. Você receberá 2 royals de ouro como salário mensal, o dobro do que Ana recebe. O que você acha? Roland começou a aconselhá-lo ainda mais. Você terá uma casa com um jardim, 2 dias de folga por semana, e até pagaria a cada ano. É isso, o resto seria apenas uma recompensa monetária. Para sua surpresa, Nightingale não recusou terminantemente. Ela apenas sorriu e disse nem sim nem não. Não posso abandonar meus companheiros, não importa o que aconteça. Isso seria agora, mas quando o inverno acabar, a cidade fronteiriça começará uma época de reconstrução.
E nesse momento, quantas pessoas ainda se preocupam com isso? E então, as bruxas não terão mais que sofrer discriminação enquanto andam pelas ruas. Ninguém te verá como porta-voz do diabo. E assim por diante. Você está sempre falando sobre isso, disse Nightingale indiferente. Era hora de parar. Sempre foi melhor ver do que ouvir. Esse tipo de coisa só poderia ser mudado lentamente. Roland mudou de assunto. Nana foi enviada de volta, certo? Ah, sim, mas ela ficou assustada. Roland suspirou. Não podia ser ajudado, afinal, era meia-noite quando ela foi acordada por Nightingale. Quando ela foi trazida para a cena e viu o local da batalha, ela quase vomitou. Nightingale deu-lhe um curto relato sobre as coisas que aconteceram, e então ele disse a ela para pegar Nana. Normalmente, Nana só precisava curar galinhas. Mas agora, quando a menina viu pessoas cobertas de sangue, ela imediatamente desmaiou. Depois de pouco tempo, ela acordou e começou a curar a pessoa da patrulha da cidade com o rosto cheio de lágrimas. A fim de manter a família de Nana no escuro, Nightingale também foi responsável por levá-la de volta. Quando tudo estava resolvido, quase amanhecia. Como foi a investigação? Você poderia descobrir quais dos meus bons irmãos ou irmãs os enviaram. Nightingale sacudiu a cabeça. Eram todas pessoas de sua própria patrulha, com apenas uma exceção, mas ele também não apresentava nenhuma evidência relacionada à identidade com ele. Com dinheiro suficiente, qualquer um poderia contratá-los. Mas acho que isso talvez não esteja relacionado aos seus irmãos. Por quê? Porque era extremamente desorganizado. Durante várias ocasiões, a equipe realmente teve muitas brigas internas. E imediatamente após o fracasso eles não cometeram suicídio, deixando pelo menos 2 pessoas vivas. E então, eles não tiveram desempenho profissional. Em geral, eles eram apenas pacs de rua. Isso é diferente do estilo de seus irmãos e irmãs, é mais provável que tenha sido um plano de leigos. Eu acho que mesmo que eu não estivesse aqui, não haveria como a tentativa de assassinato deles ter conseguido. Não se esqueça que Ana está dormindo no andar de baixo. Nightingale pegou a taça de Roland. Ela não parecia se importar em beber da mesma xícara que ele, e então disse, não importa o que, seu cavaleiro pediu a verdade do que aconteceu nos esgotos, e aposto que ele vai logo sabe a verdade, em comparação com o antigo pedaço de sua irmã, esse cara é muito menos profissional. Se eu não tivesse saído, ele ainda se ajoelhava diante de mim, implorando para que eu não o matasse. Aquele membro da patrulha seriamente ferido, parece que ele é o que eu convoquei não muito tempo atrás. Realmente? Nightingale inclinou a cabeça, eu acho que você terá que recompensá-lo. Se ele não tivesse enfrentado os outros caras, eu não os teria encontrado tão rapidamente e eles teriam entrado no porão do castelo. Embora ainda não esteja claro por que ele fez isso, mas o inimigo do inimigo é nosso amigo, certo? Sim, Roland pensou, mas a parte importante não era se ele é um amigo ou inimigo, mas sim que Nightingale disse as 2 palavras. Nossos amigos. Capítulo 32 Cavaleiro. Quando Brian acordou, a primeira coisa que chamou a atenção dele foi o teto branco. A luz do sol brilhando através da janela era um pouco brilhante, então ele teve que fechar os olhos um pouco. Então, quando seus olhos se acostumaram com a luz do sol, ele os abriu novamente, apenas para encontrar a cena na frente dele inalterada. Sentindo que não era um sonho, ele pensou, eu ainda estou vivo. Ele tentou mover seu corpo, mas logo percebeu que ele só conseguia levantar um pouco os dedos. Parecia que a força de todo o seu corpo se foi. Então ele ouviu alguém gritando, ele acordou. Vai e informe Sua Alteza. Sua Alteza. Brian sentiu que seu cérebro estava cheio de pasta e que seu processo de pensamento era muitas vezes mais lento do que o habitual. A propósito, o que aconteceu depois que eu desmaiei? Eu só posso lembrar que Viper perfurou meu peito e que eu estava morrendo, e no meu último momento eu pude ver uma mulher fantasmagórica que derrotou todos os inimigos de uma maneira incrível. Logo uma empregada chegou para ajudá-lo a se sentar na cama. Então outra empregada veio segurando uma bacia e sentou-se ao lado dele e imediatamente começou a ajudá-lo a limpar seu rosto. Em toda a sua vida, Brian nunca havia experimentado um serviço pessoal tão abrangente, além de que todas as empregadas eram todas jovens mulheres, o que tornava a situação realmente desagradável para ele. Felizmente, a situação não durou muito tempo. Assim que o quarto príncipe entrou na sala, todos os outros saíram. Brian podia sentir um calor crescente dentro de seu coração. Ele tinha muito a pedir, mas quando tentou abrir a boca, não sabia por onde começar. Mas ao contrário do que ele esperava, Roland acenou com a cabeça e disse, eu já sei de todas as suas conquistas passadas, e Brian, você é digno do título de um herói. Ouvindo a palavra hero, Brian de repente sentiu seus olhos começarem a lacrimejar. Ele começou a soluçar e sua voz engasgou, não? Sua Alteza, meu amigo, é o verdadeiro. Roland deu-lhe um tapinha no ombro para confortá-lo. Era exatamente como Nightingale previra. Depois que Firscar foi arrastado para a câmara de tortura, ele começou a contar tudo o que sabia antes mesmo de o diretor colocar as mãos nele. A pessoa por trás desse grupo não era sua irmã ou qualquer outro de seus irmãos, mas a família Elk de Longsongstrahd. O conde Elk entrou em contato com seu distante parente Hilar Dmitri. Mais tarde, Firscar ganhou o controle da maioria da patrulha da cidade com a atração de uma recompensa. Além disso, ele também enviou um assassino para substituir um dos membros da equipe para evitar que um acidente ocorresse no decorrer da ação.
O objetivo desse grupo de pessoas não era assassinar Roland como ele havia pensado, mas pretendiam queimar as reservas de comida para que ele obedientemente voltasse para a fortaleza. Sua conspiração resultou na morte de uma pessoa inocente, Greyhound. Ele tentou parar Firstkar quando ouviu falar de sua intenção criminosa, mas ele foi esfaqueado até a morte com um punhal por um de seus próprios subordinados. O paradeiro do membro da patrulha que foi substituído por Viper era desconhecido. Quando ele não viu fogo no chão do castelo e notou que Firstkar não voltou, ele provavelmente percebeu que o plano foi descoberto e fugiu. Para ajudar a estabilizar o humor de Brian, Roland prometeu a ele, seu amigo Greyhound, ele terá um funeral adequado para seu sacrifício, e sua família será bem cuidada, eles não precisarão mais se preocupar com comida no futuro. Obrigado, Alteza, Brian respirou fundo, eu tenho que saber. Cicatriz feroz, ele está morto. Não, ele ainda está vivo. Brian dolorosamente fechou os olhos. Ele preferiria que eles não salvassem Firstkar para que ele fosse arrastado para o inferno do que os dois continuassem vivos. Mas agora, a chance de cumprir seu desejo tornou-se escassa. Não havia dúvida de que Firstkar era culpado, mas os pecados cometidos pela nobreza sempre podiam ser redimidos com dinheiro. Enquanto seu tio estivesse disposto a protegê-lo, era muito provável que Firstkar não morresse. Era muito provável que ele nem precisasse ir para a prisão. Roland podia naturalmente adivinhar seus pensamentos. Heilar Dmitri, o tio de Firstkar, também é um parente distante da família Elkenlong-Songstrahord. O chefe da família é Luke Dmitri, um vassalo do Duque Ryan, mas o fato de ser o tio distante de Firstkar, ele parou por um momento, não afetará o veredicto final. Firstkar foi condenado à morte por enforcamento e faltam apenas 3 dias para sua execução. Se você puder restaurar seu corpo até lá, você é convidado a testemunhar isso se quiser. Brian ficou surpreso, Mas Vossa Alteza, membros da nobreza podem ter sua liberdade comprada, esta regra você não pode ofender. Roland acenou com a mão desdenhosamente, indicando que Brian não deveria se preocupar com isso, ele é um noble. Talvez para você, ele nasceu em uma família filial da família Elk, então o status que você e ele têm é tão distante quanto o céu e a terra. No entanto, é um fato que ele não tem nenhum título nem uma terra, então ele simplesmente não pode ser considerado um nobre. Além disso, mesmo que ele fosse um nobre, levar uma invasão à residência real temporal do príncipe e tentar queimar os estoques de alimentos, ignorando o destino das 2.000 pessoas em Bordertown, carregava culpa suficiente. Somando estes 3 pecados juntos, ele simplesmente não poderia ser perdoado. Na época em que Roland ordenou a morte de Tiro, ele se sentiu um pouco hesitante em seu coração, mas Firstkar pertencia à categoria inteiramente indesculpável. Se ele fosse bem-sucedido, todos os planos futuros de Roland para a cidade fronteiriça seriam destruídos, e ele nunca teria a chance de reverter sua situação. Isso foi mais odioso do que uma tentativa direta de assassinato contra o próprio Roland. Quanto à possibilidade de que sua ação iria irritar Longsongstrahord? Quem se importa? Como a outra parte não queria cooperar com ele, é claro que ele não iria se comprometer com eles, eles até tentaram escolher táticas dissimuladas para aprisionar toda a população da cidade de fronteira. Ao mesmo tempo, esse incidente também dava uma lição a Roland, a luta política do mundo era diferente do que ele conhecia de seu antigo mundo, onde eles se concentravam em competir debaixo da mesa, mas aqui estavam mais inclinados a deixar a mesa de lado. E use um método muito mais sangrento. Descanse bem. Você perdeu muito da sua força, então não deixe o castelo. Eu organizei para que outras pessoas assumam o trabalho de sua patrulha, e no final dos meses dos demônios, eu realizarei sua cerimônia de canonização. Sua Alteza, depois de ouvir as palavras cerimônia de canonização, Brian olhou para o príncipe com descrença, você quer dizer? Sim, você vai se tornar um dos meus cavaleiros, Sr. Brian, respondeu Roland com um sorriso. Asterisco. Prepare-se. Vanner esfaqueou um boneco de madeira com uma lança, e em ambos os lados os membros de sua equipe também fizeram o mesmo, com a mesma força e também quase do mesmo ângulo. Desta vez, já era sua 100ª punhalada. Ele só tinha uma sensação de formigamento nos braços e já pensava que nunca sobreviveria a esse treinamento. Apesar do fato de que ele começou a ter esse pensamento depois de sua 50ª facada, ele ainda sofreu. Depois de uma semana de condicionamento, já era seu reflexo natural obedecer a cada ordem dada. Honestamente, ele mesmo foi o mais surpreso que ele ainda poderia suportar. Tudo, descanse. Depois que Iron X gritou seu comando, Vanner de repente ouviu o som de exalar de todos os lados ao seu redor. Vanner deixou também exalar, e então ele abaixou a lança enquanto se sentava no chão. Agora, ele finalmente percebeu que sua própria milícia não era responsável por ser a tropa de recados para os guardas ou os cavaleiros. Após uma semana de treinamento excêntrico, o treinamento mudou mais para a parte de combate. Por exemplo, agora eles estavam de pé na muralha da cidade e estavam lançando suas lanças de acordo com as ordens do capitão, embora esses piques fossem substituídos por estacas de madeira, qualquer um poderia imaginar seus papéis no futuro. A equipe de logística nunca faria esses exercícios, então isso também significava que eles enfrentariam as bestas do mal na parede. Naturalmente pensando sobre isso, Vanner sentiu medo. Ele até havia pensado em se esgueirar, mas não sabia por quê, vendo seus companheiros de equipe se cercando com o pensamento de 3 refeições por dia e um bom salário lentamente mudou de ideia. TN, Tio Rio foi transformado em Tio Hillar. Capítulo 33 Pólvora.
Nem mesmo um quarto de hora de descanso depois, o Iron X bateu palmas e gritou: todos se levantem, Sua Alteza, o quarto príncipe está chegando. Vanner logo retornou ao seu lugar, devido ao treinamento especial que ele tinha antes. Ele aprenderá a seguir as ordens quase inconscientemente, então ele pegou seu manequim de Lúcio e assumiu a posição de pronto para esfaquear com seu bastão de madeira. O príncipe e seus seguidores estavam andando atrás deles na parede. Vanner notou pelo canto dos olhos que o príncipe abrandou os passos quando estava perto de Vanner. Roland suspirou em silêncio, os ditos tarde da noite destruirá amanhã e acordar cedo demais arruinará o dia todo eram realmente verdadeiros. Apenas quando ele terminou de processar o rescaldo do ataque no castelo, ele foi lembrado de que ele tinha que inspecionar os resultados de treinamento da milícia. Roland se lamentou. Ele não tinha dormido a noite inteira, então agora ele estava com sono o dia inteiro. Mas ele precisava vir, já que agora a equipe havia sido transferida para o estágio de treinamento de combate e ele, como o mais alto comandante, se não se mostrasse por muito tempo, a moral de sua equipe se tornaria instável. Bem, o que alguém costuma dizer quando revisa a equipe? Roland pensou um pouco: somos apenas companheiros apenas nos bons tempos ou somos também companheiros durante dificuldades? Se ele não obtivesse uma resposta depois de gritar este slogan, toda a atmosfera seria muito embaraçosa. Talvez fosse melhor simplesmente deixar alguém de lado e conversar com ele, pedindo-lhe sua impressão e ganhando uma boa reputação. Então ele começou a implementar seu novo plano e deu um tapinha em um jovem que parecia bastante robusto nos ombros. O treinamento é difícil e você se sente cansado. Está comendo 3 refeições por dia o suficiente? Com base em suas experiências passadas de assistir às notícias, sua resposta às suas perguntas deveria ser um grito alto: não está cansado e é muito bom. Mas o resultado foi completamente diferente do que ele esperava. O homem virou-se diretamente para ele e caiu sobre um joelho, o que realmente chocou Roland. Vanner sentiu que tinha sido abençoado, Sua Alteza Real o Príncipe realmente se importava com ele e até mesmo cordialmente perguntou se ele estava cansado do treinamento. Quando falavam sobre a família real ou até mesmo sobre os nobres comuns, em geral todos relutavam em falar uma palavra com seus soldados. Ele inconscientemente imitou a saudação de um cavaleiro para homenagear Sua Alteza Real independentemente se esse ritual era apropriado para ele, ele só tinha um pensamento: mais tarde, quando voltasse às ruas, ele poderia ser considerado uma nova pessoa. Quando ele foi convidado a se levantar, seu cérebro ainda estava uma bagunça, então ele não conseguia nem lembrar o que ele tinha respondido. No final, Sua Alteza Real pediu a todos eles. Se alguém tivesse algum comentário ou sugestão sobre o treinamento, ele avançaria. De repente, a mente de Vanner estava completamente limpa mais uma vez, essa era uma boa oportunidade. Se seus pensamentos fossem verdadeiros e a milícia de Sua Alteza tivesse que guardar as muralhas sozinhas, eles não poderiam arcar com a pesada responsabilidade. Talvez minhas preocupações de fugir ou ficar sejam desnecessárias, certo? Ele cuidadosamente pensou em como frase a sentença: meritíssimo. Sua Alteza respeitada, os números atuais da milícia são muito pequenos. Se nos alinharmos da mesma forma que treinamos durante o treinamento, quando as feras demoníacas atacarem, só seremos capazes de defender 1/3 de todo o muro e não sobreviveremos. Mesmo que o príncipe começasse a recrutar vários grupos de milícia agora, Vanner temia que o tempo de treinamento não fosse suficiente. Além disso, as armas usadas por essas pessoas também seriam um grande gasto, já era difícil fornecer para os 100 soldados no tempo restante. Mesmo agora eles ainda estavam segurando suas equipes de madeira para treinar. Se Sua Alteza Real o Príncipe também pudesse perceber este ponto, talvez ele recrutasse um grupo de mercenários de outras cidades como sua principal defesa. Pelo menos eles não precisariam de treinamento e poderiam ser enviados diretamente para o campo de batalha, e eles já estavam carregando armas e armaduras, mas o preço para contratá-los era relativamente alto. Roland pensou por um momento, acenou com a cabeça e disse: sim, você está certo, com a nossa atual milícia para proteger toda a muralha da cidade, não é muito realista. Vanner se sentiu muito satisfeito, Sua Alteza, na verdade, concordou com a sua opinião. Mas ele não esperava as próximas palavras que o príncipe disse: feras demoníacas são, de certo modo, apenas uma variante de bestas normais, elas não se tornam mais inteligentes, certo? Sim, Sua Alteza, suas formas básicas são apenas animais comuns, então as bestas demoníacas ainda são as mesmas, até mesmo seus hábitos são basicamente os mesmos que eram antes da mudança, mas eu não vi muitos deles, então não tenho certeza se isso é verdade para todos eles. Isso é o que eu queria ouvir. Embora existam quase 200 metros entre o rio Shisui e o sopé da encosta da Montanha do Norte, poderíamos atraí-los para atacar uma área específica que preparamos de antemão. Você quer dizer usando armadilhas? Perguntou o Machado de Ferro. Sim, poderíamos usar armadilhas, mas não o tipo comumente usado pelos caçadores. Armadilhas comuns são usadas para capturar presas por camuflagem, mas pretendo fazer o oposto. Montaremos barreiras na direção das muralhas da cidade, como cercas, encostas e valas, forçando essas bestas demoníacas a andar ao redor delas. Barreiras contínuas guiarão a presa até um lugar designado, no qual colocaremos nossa principal defesa. Quando Roland chegou a esse ponto, ele olhou diretamente para o Iron X quanto a como atrair esses monstros. Acho que ninguém sabe mais sobre isso do que você.
Após um breve momento, o Iron X respondeu, não há problema em guiá-los, os lobos têm hidrofobia, os javalis têm fotofobia e os outros animais demoníacos também têm seus próprios medos. Mas Vossa Alteza, desta forma nós precisaríamos enfrentar todos os animais do mal em um pequeno ponto, isso não seria muito perigoso. Se confiarmos apenas em piques e arcos, isso seria verdade. Roland respirou fundo e disse, confiante, mas agora temos uma nova arma. Quando chegou a hora da partida do príncipe, ele mais uma vez veio a Vanir, suas observações foram muito boas, qual é o seu nome? Vá a Vanir, Sua Alteza. Eu vou propor para você ser vice-capitão de uma das equipes para o meu principal cavaleiro, o Sr. Vanir, estou muito satisfeito, bom trabalho. Asterisco. Ao lado da casa para a produção de cimento, Roland construiu uma nova casa. Era para a produção de neve em pó, ou mais precisamente, pólvora. Só tinha uma grande sala que tinha uma área de 300 metros quadrados e apenas uma entrada. Ele também implementou o regime de segurança mais rigoroso. 2 cavaleiros estavam sempre vigiando a porta, e qualquer um que quisesse entrar era obrigado a se registrar primeiro e passar pela busca do corpo, procurando algo que pudesse acender um fogo. Dentro de casa, qualquer fonte de fogo era proibida, então só era possível trabalhar durante o dia. A fim de evitar que Nightingale entrasse no quarto, ele pendurou uma cortina de algodão sobre a porta. Isso é o que você chama de nova arma. Carter foi convocado para dar uma olhada na nova invenção, ele pegou o pó na mão e deu uma cheirada, isso não é neve em pó, certo? Talvez Iron X não soubesse como era o pó de neve, mas Carter muitas vezes participara de cerimônias reais, então ele naturalmente sabia como o pó de neve parecia. Foi a melhor criação da oficina alquímica. A receita era um segredo para pessoas de fora, mas se o príncipe quisesse saber, certamente conseguiria. É pó de neve, mas não inteiramente, disse Roland, é a última melhoria do produto da oficina alquímica, eu chamo de pólvora. A pólvora pode ser descrita como um produto perfeito para a produção em massa. Não precisava de materiais exóticos. Contanto que você tivesse carvão, enxofre e salitre e os misturasse na proporção de 7.5, ele poderia ser produzido sem nenhuma barreira técnica. Neste período de tempo, pó de neve foi misturado em uma proporção de 3:1 e também algumas vezes continha alguns materiais estranhos, como mercúrio, manteiga, mel, etc., que às vezes eram misturados em uma proporção de 2%, mas com o resultado de combustão mais lenta e menos liberação de gás, isso não trazia vantagem para a pólvora. No entanto, Roland sabia que o alquimista testava constantemente outras proporções, e previu que precisariam apenas de 30 anos até que uma receita próxima à receita original da pólvora aparecesse. Na história do antigo mundo de Roland, a pólvora foi inventada muito antes da produção da primeira arma fria. A razão para isso foi porque a receita e o processo de fabricação da arma correspondente não funcionaram em uníssono. No entanto, o que muitas pessoas ignoraram foi o fato de que não era necessário confiar nas armas, a própria pólvora era uma arma muito formidável. Capítulo 34 Provação de explosão. No início, quando Roland começou a construir a casa de criação de cimento, ele já havia criado um plano de acompanhamento para futuros projetos de construção. Eles estavam principalmente centrados na área de mineração do norte para que pudessem ser facilmente guardados juntos. A construção da cabana de tijolos com um teto de madeira era muito rápida, e não afetou a construção da muralha da cidade. A grande quantidade de salitre comprado de Willowton foi transportada para um armazém próximo, e apenas ajudantes para moer ou pesar o salitre foram autorizados a entrar no armazém. O mesmo procedimento foi implementado para o carvão e enxofre, e todo o processo de manuseio para cada um dos materiais foi feito por um grupo totalmente diferente, de modo que o risco de vazamentos era o mais minimizado possível. Roland pesou 20 quilos de pólvora já produzida e despejou-a lentamente em um bom saco de pele de carneiro. Esta pólvora teve que passar por um plano de processamento rigoroso. Tinha que ser compactado, seco ao ar, quebrado com um martelo, peneirado e filtrado. Se todo o pó tivesse um tamanho granular uniforme, só assim seria garantido um excelente desempenho de combustão. Para evitar acidentes produzidos pela estática, todo o processo de produção foi feito sem produtos de metal. Em vez disso, eles usaram produtos de cerâmica e madeira. Depois de despejar toda a pólvora na pele de carneiro, Roland empilhou mais 3 camadas de pele de carneiro em cima da sacola e amarrou-as com uma corda. Isso é tudo? Perguntou Carter. Esse pacote na frente dele pode ser chamado de arma. Embora seja um produto de pó de neve modificado, com som sozinho, você só pode assustar alguém, certo? Um camponês que nunca esteve em um campo de batalha pode afetar uma batalha também, mesmo que seja apenas um pouco. No entanto, qualquer soldado ou mercenário treinado nunca os observaria ou respeitaria. Mas, o cavaleiro-chefe cuidadosamente reconsiderou mais uma vez, os recentes feitos de Sua Alteza aparentemente não tinham razão alguma, mas os efeitos eram sempre muito alarmantes. Se as bestas demoníacas têm inteligência semelhante à de um animal comum, talvez isso possa ser inesperadamente útil. Por exemplo, ouvi dizer que uma forte explosão poderia assustar os animais que fugiriam, reduzindo assim a pressão no lado do defensor. Roland entregou a pólvora enrolada à carteira e, em seguida, pegou uma bolsa com ferramentas para queimar o pó. Tudo bem, temos que sair da muralha da cidade. O machado de ferro já deveria estar nos esperando. Para o oeste, cerca de 2 milhas das muralhas da cidade e localizado entre a floresta e as montanhas era sua área de testes designada.
Machado de Ferro e vários outros caçadores estiveram esperando aqui por muito tempo. Além do próprio Iron Axe, os outros eram os melhores arqueiros locais. Quando eles ouviram que as tarefas dadas a eles eram de Sua Alteza Real, eles não podiam esperar e imediatamente seguiram o Iron Axe. No momento, todos sabiam que o novo senhor da fronteira nunca era mesquinho com relação à remuneração de seus empregados. De acordo com as ordens de Roland, eles construíram uma cerca de postes e cordas de madeira, que ficavam cercados por toda a área de testes, de modo que ninguém passasse por ela. Na direção da muralha da cidade, ele organizou seus cavaleiros para impedir que alguém se aproximasse acidentalmente. Roland checou todos os preparativos mais uma vez e perguntou: você trouxe a presa com você? Sua Alteza, é aqui. Machado de Ferro arrastou uma gaiola com ele e se adiantou. Carter, vendo a gaiola, notou que estava cheio de alguns fazões e coelhos. Bom, coloque um animal amarrado a cada 5 passos de distância do centro, até chegar a 30 passos do centro. Carter balançou a cabeça inadvertidamente e tentou propor uma melhora. Sua Alteza, receio que você tenha escolhido os animais errados. Você não pode testar o efeito com eles são muito tímidos e apenas um pequeno som é necessário antes de fugir. Então, se você pode assustá-los, isso não significa necessariamente que você será capaz de assustar as feras demoníacas. Assustar os animais demoníacos. Por um momento, Roland hesitou e respondeu: não pretendo assustá-los, embora o som da explosão seja uma coisa incrível. Ele pegou a sacola com a pólvora do chefe, foi até o centro e largou. Então ele cortou uma pequena abertura no saco com sua adaga e deixou vazar um pouco de pó. Feito isso, ele pegou garrafas contendo pólvora e aspergiu uma pequena trilha a partir do rasgo na bolsa, enquanto recuava continuamente. Hoje o tempo estava calmo e era muito adequado para a primeira explosão de pólvora de todos os tempos. Ele parou depois que ele estava a quase 100 jardas da bolsa. Bem, aqui deveria estar longe o suficiente. Ele mais uma vez calculou a distância e após a confirmação, ele ordenou a Carter: vai e pegue os caçadores. No momento, o coração de Roland bateu mais rápido quando ele estava cheio de expectativa. Ele já havia feito um pequeno teste antes, então ele não estava preocupado com os resultados do teste. Mas o que ele se importava era que este seria um momento histórico. A partir de hoje, as armas térmicas terão oficialmente pisado no palco, e ele será para sempre lembrado como o inventor deste marco. Depois que todos se reuniram, Roland acendeu a pólvora. Carter, deitado no chão, olhou enquanto a distância entre ele e as fagulhas aumentava rapidamente. Em seu coração, ele não podia aceitar isso como correto. Estavam tão distantes que nem sequer escutavam um balde de bronze cheio de pó de neve, por isso não falavam em produzir qualquer dano tão longe, mas Sua Alteza Real, o príncipe, apenas mandou que todos se deitassem no chão. Mas desde que o quarto príncipe ordenou e fez isto ele mesmo, não seria bom se ele dissesse qualquer coisa. O chão estava congelado da temperatura fria, através da armadura da corrente, ele podia sentir o frio se espalhando. Carter mudou seu corpo em preparação para salvar seu peito do frio quando de repente ele ouviu um som de uma explosão. Como a distância deles a pólvora era muito próxima, o som da explosão e da onda de choque os atingiu quase ao mesmo tempo. Carter sentiu seus ouvidos zumbirem e então o mundo de repente se acalmou. Quando os tremores de terra começaram a diminuir, ele olhou para cima e viu uma nuvem negra subindo lentamente para o céu, seguida por cascalho e lama que caíram como chuva. Para Roland, o impacto foi muito menor do que para o chefe dos cavaleiros. Mesmo que fosse apenas um pequeno fogo de artifício, ele bloquearia suas orelhas imediatamente ao acender o pó explosivo, então ele estava naturalmente bem preparado. A explosão não foi como as explosões ocorreram nos filmes, onde sempre produziriam grandes bolas de fogo. Na explosão, muita lama foi expelida do solo, chegando até uma altura de mais de 10 metros no ar. Quando a poeira tinha fogo de artifício, a única sensação que Roland tinha era de que o som era muito mais alto do que um barulho alto de foguete. Quanto ao Iron Axe e aos vários outros caçadores, eles ficaram atordoados. Eles só sabiam do Iron Axe que essa viagem era para testar uma nova arma, mas eles nunca esperavam que o momento da nova arma fosse tão fantástico. Talvez só pudesse ser comparado ao castigo do céu, raio e trovão. Roland se levantou e levou todos de volta ao centro da explosão. Aqui, o chão se tornava um poço de meio metro de profundidade, e o coelho mais próximo do centro de explosão havia desaparecido completamente, deixando apenas a curta estaca de madeira na qual estava amarrada no chão. Ele verificou os outros animais um por um. Os fazões colocados à distância de 10 degraus e do 15º degrau estavam deitados imóveis no chão, aparentemente mortos. Embora não houvesse trauma visível, Roland ainda sabia que eles morreram devido à onda de choque. O único sobrevivente era um coelho cinza a 30 passos de distância, mas seus tímpanos finos estavam destruídos e o sangue escorria das orelhas. Vendo alguém chegando perto, não tentou mais lutar e morreu, como se o som alto tivesse tomado sua alma. Carter teve que engolir, suas orelhas constantemente tocando lentamente começaram a funcionar normalmente novamente. Ele lentamente percebeu o que Sua Alteza Real, o príncipe, quis dizer quando disse: eu não pretendo assustá-los. Foi realmente pó de neve modificado. Com este tipo de resultado, receio que o poder da oficina alquímica se torne muito superior aos astrólogos. A visão com a qual o Machado de Ferro olhava para o príncipe havia mudado completamente. Alteza, se a milícia realmente conseguisse tais armas, acho que a cidade de fronteira não precisa mais ter medo da ameaça das bestas demoníacas. Eu não me conheço, mas posso ou ser produzido em massa.
Roland pensou, provavelmente não, até os meses dos demônios começarem, acredito que só poderemos produzir 20 ou 30 deles. O ingrediente principal era salitre. Nesta época, os meios de produção de salitre eram muito primitivos, eles usariam o esgoto das pessoas e seu gado junto com uma mistura de cal para separar os cristais de nitrato de potássio. Além da alta nobreza e da oficina de alquimia, não havia grande demanda, porque quase não havia propósito, então não havia muita produção. Se todo o salitre fosse usado para fazer bombas, logo estaria esgotado. Eles precisariam usar armas como armas, arcos e bestas como os principais assassinos das bestas demoníacas. Capítulo 35 Início. Nightingale estava andando através do nevoeiro. Quando ela estava olhando do lado de fora do nevoeiro, o mundo exterior era apenas bicolor, preto e branco. As linhas que originalmente eram as fronteiras das coisas não eram mais muito claras. As bordas de linhas retas, linhas quebradas e linhas curvas tornarão-se ambíguas, como uma imagem pintada por uma criança. Esse tipo de sentimento era um pouco difícil de expressar em palavras. Nightingale levou muito tempo para se familiarizar com a maneira de distinguir as fronteiras. Se Nightingale usasse seu poder corretamente, ela não estaria presa a nada enquanto caminhava pela neblina. Mesmo para algo como uma parede, apenas olhando para ela de um ângulo ligeiramente diferente seria o suficiente para encontrar um caminho, mas ao olhar para ela no mundo real, definitivamente não haveria uma entrada. No nevoeiro, para cima e para baixo, frente e verso não eram mais um conceito fixo, eles se transformavam um no outro, ou você poderia até dizer que eles se sobrepunham. Por exemplo, o que Nightingale estava fazendo. Ela entrou no castelo, que estava sob os olhos atentos dos guardas, sem ser notada. Então, dentro de um passo, as linhas ao redor dela mudaram de forma imprevisível, e ela entrou no teto do nada, chegando ao quarto de Ana. Para ela, este era um mundo totalmente livre, sem regras. Nightingale conseguiu relaxar apenas no mundo do nevoeiro. Mesmo que fosse silencioso e solitário, ela nunca encontraria qualquer ameaça ali. Na maior parte do tempo, o mundo no nevoeiro era preto e branco, mas ocasionalmente ela podia ver outras cores. Por exemplo, quando ela estava olhando para Ana. A diferença entre uma bruxa e uma pessoa comum era o seu poder mágico. Nightingale podia ver essa força fluindo e desaparecendo em uma bruxa, essa era a única cor no mundo do nevoeiro. Ela nunca tinha visto alguém como Ana antes, com uma cor tão intensa, um brilho aquamarino surgindo dentro dela, em seu centro estava perto de incandescente, ela quase não conseguia olhar para ela. Tudo isso deixava Nightingale muito confuso, porque, em geral, a cor mostrava a habilidade e o poder mágico da bruxa. Em seu tempo na Associação de Cooperação Bruxa, ela tinha visto muitas bruxas com a habilidade de fogo quando eles usaram magia. O brilho dentro deles era sempre da cor de laranja ou vermelho como a nuvem de uma bola de fogo viva, mas independentemente do tamanho ou brilho, outras bruxas não podiam ser comparadas com Ana. Se isso já não era difícil de entender, outro ponto era ainda mais incrível. Dentro dela havia uma quantidade enorme de magia, como ela ainda poderia estar viva. Dentro de toda a Witch Cooperation Association, Nightingale não havia encontrado ninguém com uma quantidade tão impressionante de poder mágico. Mesmo se fosse uma bruxa adulta, ela seria uma anã em comparação com Ana. Se Ana se tornasse adulta. Não, Ana nunca teria essa oportunidade. Nightingale teve que suspirar, porque quanto mais forte o poder mágico era, mais forte a mordida seria. Ela não podia nem imaginar o que aconteceria quando chegasse a hora de Ana enfrentar seu julgamento, ela provavelmente enfrentaria uma terrível provação. A dor de sentir que seus órgãos foram arrancados de dentro para fora não permitiu que as pessoas perdessem a consciência até que desistissem de sua resistência, aceitando sua morte. Eles seriam repetidamente submetidos a dores constantes. Ela saiu do nevoeiro, deixando sua sensação de depressão temporária desaparecer e disse alegremente, "Bom dia, Ana." Ana já se acostumara com o comportamento indesejado do outro lado de aparecer de repente. Ela assentiu com a cabeça, mas não respondeu, e continuou praticando sua chama. Nightingale esfregou o próprio nariz e depois foi para o lado da cama de Ana. Nightingale já havia visto esse tipo de prática muitas vezes. Ela até estava assistindo quando Ana tinha acabado de começar a praticar. Acidentalmente acendendo suas roupas no quintal do quintal, ela sempre tinha um balde cheio de roupas ao lado de si mesma em que ela poderia mudar. Mais tarde, ela conseguiu fazer sua flama dançar habilmente na ponta dos dedos, depois, nem mesmo Roland supervisionou a prática, mas, em vez disso, derrubou o galpão no jardim e transformou-o em um lugar para tomar chá da tarde e tomar sol. Mesmo assim, de acordo com as ordens do príncipe anteriores, Ana continuava praticando sua prática de 1 a 2 horas todos os dias, mas agora em seu próprio quarto. "Eu trouxe bolo de peixe, você quer comer comigo?" Nightingale tirou um pano de seu peito, abriu-o e dividiu o bolo de peixe em um pedaço para cada um deles. Ana assentiu depois de sentir o cheiro do bolo de peixe. "Vá lavar as mãos antes de comê-lo." Nightingale riu. Felizmente, Ana não odiava Nightingale, afinal, não seria bom que Nightingale falasse sozinha. Em suma, Ana estava obviamente muito preocupada com Nana, mas não expressou muito sua preocupação. De fato, quando ela não estava na frente de Roland, ela raramente falava. Em contraste, Roland falava demais. Ele sempre tinha muito a dizer. Por exemplo, ao comer uma refeição, ele teria tantas regras, como lave as mãos antes de comer, não coma rápido demais, não as pegue e coma depois que elas caírem para o chão.
E assim por diante, ele poderia dar uma declaração longa para tudo. No começo, ela estava muito impaciente, mas depois soube que isso não importava, porque ali ela era a camponesa e ele era o mestre. Afinal de contas, era o quarto castelo do príncipe, já que ela morava aqui e comia sua comida, ela relutantemente começou a ouvir seus discursos. Agora, ela também estava se acostumando com essas regras. Ela não sabia porquê, mas quando ela mesma, Anna, Nana, Roland e Carter competiam por lugares na fila para lavar as mãos, ela sentia um indício inexplicável de diversão. Anna enfiou a mão no balde cheio de água e limpou as mãos, e então acendeu uma chama para secá-las. Depois disso, ela pegou o pedaço de bolo de peixe e sentou-se à mesa, dando uma pequena mordida em sua pequena boca para mastigar lentamente. Você realmente não quer voltar comigo? Nightingale perguntou-lhe mais uma vez. Lá, teremos muitas irmãs, eles cuidarão bem de você. Aqui, você só pode viver e fazer algo dentro do alcance do castelo, você não se sente entediado. Embora sejam chamadas de montanhas intransitáveis, você pode encontrar muito material para sobreviver, e lá estaríamos todos uma grande família, todos reunirão-se para o mesmo propósito. Seu poder mágico é tão forte que eles serão felizes em recebê-lo. Neste inverno, receio que este inverno seja o último. Quando ela falou até lá, Nightingale sumiu. Talvez já fosse tarde demais, pensou ela, mesmo que estivessem de volta ao acampamento, para Anna ter um poder mágico tão forte, seria quase impossível para ela passar a vida adulta. A única coisa que Nightingale poderia fazer por Anna era ficar ao lado dela quando ela morresse. Como foi sua vida quando criança, antes de você se juntar à Associação de Cooperação das Bruxas? Nightingale ficou surpreso com a pergunta de Anna, afinal, ela raramente fazia perguntas. Eu morava em uma cidade grande na parte leste do reino. Na verdade, não ficava longe da capital. Você teve uma vida feliz. Feliz. Não, ela não estava disposta a lembrar sua vida diária naquela época, tinha que depender dos outros e era desprezada e ridicularizada. Quando descobriram que ela havia se transformado em bruxa, sua vida se tornou ainda pior do que a de um gato ou cachorro. Ela tinha uma corrente amarrada no pescoço e foi forçada a trabalhar para eles. Então, lembrando-se disso, Nightingale balançou a cabeça e sussurrou, por que você está perguntando isso? Eu morava nas áreas da cidade velha. Anna mais uma vez contou sua própria história. Meu pai me vendeu por 25 royals de ouro para a igreja, mas desde que Sua Alteza me deixou sair da prisão, estou vivendo uma vida muito feliz aqui. Mas você não pode sair do castelo e, exceto Roland Wimbledon, as outras pessoas do lado de fora ainda odeiam bruxas. Isso não é importante para mim, e ele também disse que mudaria tudo isso no futuro, não pode fazer isso. Isso vai ser difícil. Enquanto a igreja ainda não tiver caído, eles sempre falarão das bruxas como sendo más. Anna não refutou imediatamente e ficou em silêncio por um longo tempo. Foi tanto tempo que Nightingale pensou que Anna nunca mais falaria sobre esse ponto quando de repente perguntou, onde você teve uma vida melhor? Quando você estava com a Witch Cooperation Association ou morando aqui com a gente? Você? O que você disse? Esta pergunta pegou Nightingale totalmente de surpresa, bem, é claro. Seria com a Witch Cooperation Association, certo? Para dizer a verdade, ela não estava realmente interessada na busca da montanha sagrada, mas estava interessada no lugar onde todos os amigos dela estavam vivendo. Quanto à cidade fronteiriça. Se ela não tivesse ouvido que uma bruxa estava em perigo, ela nunca teria vindo a esta cidade. Então a resposta deveria ser muito óbvia, mas por que ela não poderia dizer isso da primeira vez? Então, Anna começou a sorrir. Nightingale raramente a vira sorrir, seus olhos brilhavam como um lago no qual o sol da manhã se refletia, brilhando. Inexplicavelmente, ela se sentia à vontade, mesmo que ela não estivesse em seu próprio mundo do nevoeiro. Ouvi Roland dizer que a Associação de Cooperação das Bruxas estava procurando a Montanha Sagrada nas Montanhas do Norte e que a Montanha Sagrada era um lar seguro para todos vocês, mas para mim eu acho que já encontrei minha Montanha Sagrada. Este castelo era a sua Montanha Sagrada. Nightingale percebeu que, embora Anna não vivesse por muito mais tempo, sua alma já chegará ao lugar onde a maioria das bruxas desejava estar. Neste momento, do outro lado da porta, passos correndo podiam ser ouvidos. Nightingale ouviu atentamente, eles pertenciam a uma Nana em pânico. Então a porta foi aberta e foi realmente Nana Pine quem entrou correndo. Enquanto as lágrimas escorriam por todo o rosto, ela pulou nos braços de Anna. O que devo fazer? Irmã Anna, meu pai descobriu que eu me tornei uma bruxa. Capítulo 36 Negociação. Roland foi arrastado para fora da cama por Nightingale. Depois que ele ouviu que o pai de Nana veio para uma audiência, ele ficou surpreso no começo. Logo ele percebeu que esta era uma oportunidade rara, se ele quisesse que a garota ficasse durante os meses dos demônios e ajudasse a lutar contra as feras demoníacas, ele teria que encontrar uma razão para a família Pine permanecer na fronteira durante o inverno. Originalmente, essa era uma situação muito complicada. Afinal de contas, a popularidade do quarto príncipe entre a nobreza despencara e ele mantinha um relacionamento tenso com a fortaleza. Estas foram as razões pelas quais a maioria deles nobres deixou Bordertown. No entanto, desde o início, Roland não tinha considerado trabalhar em conjunto com os nobres. Eles podem ter muito poder, mas não eram adequados para um trabalho conjunto. Ele rapidamente lavou o rosto e se vestiu, então imediatamente entrou no salão de recepção. O Sr. Pine já foi levado ao saguão de recepção sob a orientação dos guardas.
Quando o Sr. Pine viu o príncipe, ele imediatamente se levantou, enfurecido e perguntou, Sua Alteza, onde está minha filha? Esta foi a primeira vez que Roland viu o pai de Nana. Ele tinha uma constituição muscular, mas não era muito alto, e com a barba ele tinha uma imagem muito grosseira. Com o casaco de algodão que chegava até a cintura e as calças de couro que tinham bolsos muito grandes, seu estilo de penteado parecia mais o de uma pessoa do Oriente, em vez de alguém de classe nobre. Ela está bem, o Sr. Pine. Porque ela foi diretamente deixada pelos guardas, enquanto eu estava parada na porta. O pai de Nana o interrompeu por raiva. Eu preciso de uma explicação, Alteza. Por favor, traga minha filha e deixe-me vê-la. O que estava acontecendo? Roland estava cheio de admiração. Ele estava convencido de que Pine estava claro sobre a situação em que sua própria filha, infelizmente, se tornara uma bruxa. Então seria normal se o Sr. Pine humildemente pedisse a ele para esconder a mensagem, ou ele simplesmente permitiria que Roland resolvesse o problema. Mas Roland realmente não esperava que o Sr. Pine fosse tão agressivo e não agisse de acordo com a etiqueta aristocrática. Porque os guardas deixaram Nana entrar sem perguntas foi apenas por causa das ordens permanentes de Roland. Nana vinha todos os dias para brincar com Anna, então os guardas já estavam acostumados a ela. Depois de pensar por um momento, Roland deu a ordem para que uma empregada trouxesse Nana para eles. Não importa o quão rude o outro lado se comportasse, ele ainda era o pai de Nana, então era justo deixar os dois se encontrarem e conversarem. Se ele mostrasse qualquer intenção de mandar a filha para a igreja ou geralmente a abandonar, não seria tarde demais para tomar medidas contra ele. Nana e Anna vieram juntas para o corredor. No momento em que o Sr. Pine podia ver sua filha, a impertinência vista em seus olhos desapareceu imediatamente. Ele abriu os braços na direção de Nana e gritou alto, Papai está aqui, então venha até mim. Mas a menininha estava apenas se escondendo atrás de Anna, apenas expondo metade de sua cabeça, eu serei vendida para a igreja por você, certo? Oh, sua garota boba, do que você está falando? Naturalmente, eu nunca te levaria para a igreja, então vamos para casa juntos. Essa reação confundiu um pouco Roland. De acordo com a história de Nightingale, Nana foi vista por seu pai quando ela estava usando magia. Quebrando em pânico, ela imediatamente fugiu para o castelo em busca de Anna. Ao longo do caminho, ela foi seguida por seu pai assassino. Mas agora parecia que ele estava apenas olhando com os olhos cheios de amor e carinho para sua filha, completamente diferente dos sentimentos usuais de ódio com os quais as bruxas eram tipicamente confrontadas. Então, tinha sido apenas um mal-entendido. Por um momento Roland hesitou, mas depois decidiu pegar o touro pelos chifres e disse, Pai, sua filha se tornou uma bruxa, você certamente sabe disso. Sua Alteza, do que você está falando? Eu não te entendo. O Sr. Pine irritadamente pisou em seus pés e depois foi na direção de Nana, tentando agarrar a mão dela. No entanto, Anna entrou na frente dele, bloqueando sua visão de Nana. Pai, eu me tornei uma bruxa, me desculpe. Sussurrou Nana. Ouvindo Nana mencioná-lo mais uma vez, o Sr. Pine ficou um pouco ansioso, não fale bobagem. Como você se tornaria uma bruxa? O que esse cara te ensinou? Eu nunca deveria ter deixado você ir para a faculdade, lá eles só ensinam essa merda retórica de igreja. Ao ouvi-lo falando assim, Roland de repente começou a entender a situação. Parecia que o pai de Nana tentou cobrir tudo para sua filha. Ele entendeu mal as intenções de Roland. Então, por causa disso, ele ficou tão inquieto até poder ver Nana. Anna. Ele deu-lhe um sinal com os olhos. Anna entendeu e assentiu. Então ela estendeu a mão direita, na direção do pai de Nana, que ainda tentava alcançar sua filha. Chamas começaram a sair de sua palma, direto perto da cabeça do Sr. Pines, quase queimando-o. O Sr. Pine ficou chocado quando ele imediatamente se afastou de Anna. Nana também começou a entrar em pânico e abraçou o braço de Anna, tentando impedi-la. Irmã Anna, não ataque meu pai. Sua Alteza, isso é um... Como você pode ver, ela também é uma bruxa, assim como sua filha. Roland estendeu a mão e disse, a razão pela qual Nana tem acesso livre ao castelo não é o que você pensa. Todos podemos nos acalmar e conversar sobre o futuro. Neste momento, o Sr. Pine sentiu como se tivesse despertado de um estado de sonho, aí ele precisava começar duas vezes, Sua Alteza, eu. Sente-se primeiro e depois podemos falar, Roland apontou para a mesa próxima, também tomar uma xícara de chá. Bem, ele suspirou, minha reputação era tão ruim que até temem deixar seus filhos estarem perto de mim. Agora Roland compreendia completamente o comportamento rude do Sr. Pine no começo, ele só mostrara sua preocupação por sua própria filha. Quando ele viu sua filha correr para o castelo do príncipe, e os guardas já estavam acostumados com sua aparência, ele não conseguia pensar em nenhuma boa razão para isso. No caso de Roland estar na posição do Sr. Pine, ele estava com medo de que ele teria tentado derrubar o castelo de mãos vazias. Quanto ao motivo pelo qual ele havia negado naquela época que sua filha era uma bruxa, sua intenção era muito aparente, ele temia que o príncipe dissesse Nana caiu, então ela precisa ser purificada. Então ele tentou convencer a si mesmo e a todos os outros, que sua filha não era uma bruxa, para que ninguém se importasse com ela. O Sr. Pine hesitou por um longo tempo, mas no final, ele ainda se sentou e tomou uma xícara de chá de uma só vez. Depois disso, ele limpou a boca e pareceu um pouco envergonhado, desculpe, meu comportamento era grosseiro. Com licença, desde quando você sabe que minha filha se transformou em uma bruxa? Desde antes do inverno.
Eu não fui o primeiro a descobrir que ela despertou, foi seu professor Carvambart. Devido a ela e Ana serem amigas, ele mandou Nana para mim, para que eu pudesse cuidar dela e que eu pudesse protegê-la. Explicou Roland cuidadosamente. No último mês e meio, ela veio ao castelo para aprender capacidades sem medo de descoberta. A propósito, a habilidade da sua filha é curar. É isso mesmo. Mr. Pine coçou a cabeça, então essa foi a razão pela qual o gato poderia de repente correr e pular de novo. Gato? Asterisco cofasterisco asterisco cofasterisco, na verdade, isso não importa. Quando cheguei em casa, vi um menino que estava sentado na porta com um gato que foi atingido por uma carruagem em seus braços. Eu planejava esconder o gato da visão de Nana para que ela não ficasse assustada. Eu não achei que ela tivesse me visto e imediatamente corria para mim procurando pelo gato. Era muito óbvio que o gato havia sido atingido e sua perna estava quebrada. Ele olhou para Nana e Ana. Então vocês eram amigas. Ana não disse o que pensava, mas Nana rapidamente assentiu com a cabeça. O Sr. Pine, vendo a reação de sua filha, sua expressão suavizou-se um pouco. Ao ver este, Roland perguntou: você não parece pensar que as bruxas eram pessoas tentadas pelo diabo e se tornaram seu porta-voz? Minha filha, sem dúvida, não é uma pessoa má. Ele categoricamente negou essa possibilidade. Não importa o que ela tenha se tornado, não tenho dúvidas sobre isso. O pai de Ana e o pai de Nana eram pessoas completamente diferentes. Roland não pôde deixar de sentir que agora conseguia entender por que Nana estava sempre tão despreocupada, sempre com um sorriso no rosto. Tal família, para uma criança, era como um berço quente. Eu também não penso assim, Sr. Pine. Então Roland disse sem rodeios: a capacidade de sua filha para curar outras pessoas é de grande importância para mim. Eu quero que ela fique na cidade fronteiriça, ajudando-me a lutar contra as feras demoníacas durante os meses dos demônios. Ao ouvir isso, o Sr. Pine hesitou. Alteza, receio que tenha de recusar o seu pedido. Quando as feras demoníacas vierem, será muito perigoso nesta cidade. Não posso deixá-la nesta pequena cidade. Como a família Pine não pertencia ao território sob a jurisdição da cidade fronteiriça, também ele, como príncipe, não podia comandá-los diretamente para ficar. Mas enquanto Pine se dispusesse a sentar e conversar, Roland tinha certeza de que poderia convencê-lo. Capítulo 37 História da família. O perigo não é tão grande quanto você pensa, Sr. Pine. Se algo é perigoso, sempre oferecerá algumas oportunidades. Em sua cabeça, o quarto príncipe examinou todas as informações que seu assistente ministro havia coletado. Mais uma vez ouvi dizer que você herdou seu título de seu pai. Ele se tornou um cavaleiro através de méritos reunidos da batalha, agraciado com o posto de barão e dado seus próprios territórios. Isso é verdade. Confirmou o Sr. Pine. Foi na época dos meses dos demônios. Um pequeno grupo de animais demoníacos rompeu inesperadamente a defesa da fortaleza perto do rio Shisui e estava correndo solta. Quando o pai de Nana estava em patrulha, ele encontrou as bestas demoníacas furiosas. Em vez de evitá-los como a maioria das pessoas faria, ele notificou a fortaleza, pedindo reforços, e começou a sitiar os animais demoníacos para salvar a cidade vizinha, mesmo que ele não tivesse nenhum relacionamento com a cidade. Enquanto falava, Roland observou as expressões das outras pessoas. Mas Sr. Pine, você deveria saber as coisas que aconteceram naquela época melhor que eu. Seu pai pediu a milícia da cidade. Então, com seus assistentes e a milícia, ele lutou contra as bestas demoníacas e venceu. Essa grande batalha foi travada para defender os inocentes. Sim. Seu tom era um pouco agitado, aparentemente cheio de saudades de sua própria história familiar. Havia também um extraordinariamente grande, algumas partes pareciam um cervo e algumas partes um touro. Foi uma fusão de ambos. Suas pernas eram mais grossas do que o torso de meu pai e, quando estava correndo, o chão tremeu. Se eu estivesse em sua posição, realmente não saberia como vencer o monstro. Mas ele fez isso. Meu pai estava perto de uma trincheira rasa, atraindo a furiosa besta demoníaca. Acelerou e estava tentando aproveitar sua velocidade no momento da colisão. Meu pai deitou na trincheira rasa e enfiou a espada entre duas pedras de modo que apenas a ponta da espada fosse visível. A besta idiota aparentemente imbatível não conseguia parar e sua barriga atingiu a ponta da espada. Todo o estômago foi aberto, sangue preto e alguns intestinos fluíam de sua barriga. Foi tanto que meu pai quase se afogou dentro da trincheira. Até hoje, os espólios dessa batalha, o grande chifre da besta demoníaca, paira sobre a lareira da minha família. Roland, que estava tomando o chá sem pressa, disse: foi uma luta admirável. Ele seguiu o código de fé, compaixão e bravura do cavaleiro. Mais tarde, ele obteve seu título de cavaleiro e uma mansão no feudo de Joukol, que ainda era o senhor da Fortaleza Longa na época. 25 anos atrás, Joukol foi promovido ao posto de duque por Sua Majestade Wimbledon III, tornando-se o guardião parcial da fronteira sul. Com isso, todo o território da fronteira sul foi colocado sob sua jurisdição. Infelizmente, após sua promoção, Joukol se tornou um desgraçado para seu ex-partidário Duque Ryan. Sua Alteza, você deve saber bem disso. A voz do Sr. Pine parecia um pouco frustrada, mesmo quando as fileiras do Duque Ryan e Joukol eram diferentes, seus níveis de poder já estavam equilibrados. O sangue de Cole podia ser rastreado até um ramo da família real, de modo que sua ascendência não era pior que a do Duque Ryan. Este foi um esquema político. Roland suspirou. Wimbledon III na verdade tentou verificar e equilibrar seu nível de poder.
Para entender esse relacionamento complicado, Roland teve que chamar seu ministro assistente para explicações. A jurisdição nobre e feudal era extremamente confusa. Em teoria, a alta nobreza tem o direito de emitir ordens dentro do território da baixa nobreza. Mas a situação real era muito mais complicada. O Duque Ryan e Joe Cole foram um exemplo disso. Embora ele tenha sido colocado no território da fronteira oeste do Duque Ryan, Joe Cole, como o rei anunciou a contagem, ele não tinha menos prestígio e poder do que o Duque Ryan. Quando Joe Cole se tornou o Duque do Território do Sul, seu poder em seu antigo território tornou-se ainda mais forte. Este foi um método da família real de Gloucester para manter o poder estável. Mas quando você herdou o território de seu pai, o comércio e a produção agrícola gradualmente se desvaneceram. Roland disse lentamente, mas agora, há uma nova oportunidade na sua frente. O que é essa nova oportunidade? Certamente você já ouviu falar da fome há 2 anos. A fortaleza estava retendo a comida para os próximos meses por causa da razão pela qual a quantidade de minério extraída pelos habitantes da fronteira era muito pequena. Este ano, nos deparamos com o mesmo dilema novamente. O inesperado colapso da mina do norte do Slope não deixou qualquer rota de retirada para o povo da cidade fronteiriça. Nós devemos bloquear as bestas demoníacas nos novos muros da cidade. Talvez a luta não corra bem, mas como eu disse antes, encarar essa perigosa tarefa também significa uma nova oportunidade para nós. Sr. Pine teve que primeiro entender o significado do que o príncipe disse, então ele apenas franziu a testa e não deu imediatamente sua resposta. Para ser honesto com você, você não se parece muito com um nobre típico. Roland gentilmente sorriu, nenhum nobre sairia vestido como você e suas mãos estão cheias de crostas e calos. Sr. Pine, você não deixou a herança do seu pai, certo? Você é um cavaleiro com excelentes habilidades de luta. Ele certamente não decepcionou seu pai, Roland tinha muita certeza disso, ou o Ezra Pine não teria treinado e corrido pela floresta por um dia inteiro. De acordo com as informações fornecidas por Baruv, na última semana, o Sr. Pine passou pelo menos 3 dias de treinamento na floresta. Em cada visita, ele estava sempre totalmente equipado e, se não podia pagar pelos seus assistentes, contratou diretamente algum ajudante da cidade de Orion. Algumas pessoas acabaram de nascer para a batalha, o Sr. Pine era obviamente uma pessoa assim. Se você ficar na fronteira, eu lhe darei a oportunidade de permitir que você recupere a glória de seu pai. Assim como ele fez, você terá a chance de obter honras e conquistas extraordinárias com apenas sua espada e sua coragem. Eu também te recompensarei com um território no leste da cidade fronteiriça, e você se tornará um visconde nomeado por mim. Embora esta fosse uma situação rara, o compromisso seria válido. Como um príncipe adulto, ele foi capaz de canonizar legalmente viscondes, barões e cavaleiros. No entanto, ele raramente podia conferir esses títulos a outras pessoas. 1. Seria enfraquecer o sistema regional de aristocracia, e 2. Se o outro lado recusasse a oferta, se tornaria mais desajeitado. Roland não se importava com a opinião da nobreza local, ele só queria que Nana ficasse em Bordertown. Quanto a recusar o Mr. Pine, Roland não estava muito preocupado. Depois que Joe Cole se tornou guarda do guarda de fronteira do sul, seu relacionamento com o pai de Pine não prosseguiu. Ele abandonara inteiramente a família Pine. Ao ouvir isso, o Sr. Pine finalmente começou a falar de novo, então. Sua Alteza, se eu ficar, ainda posso mandar Nana de volta para a fortaleza. Até agora, ninguém jamais tentou resistir às feras demoníacas neste lugar. Se falharmos, não quero que minha filha seja enterrada aqui. Como eu já lhe disse no começo, Sr. Pine, o perigo de ficar aqui é relativamente baixo. Alguma vez você já pensou sobre o que aconteceria se Nana fosse encontrada como uma bruxa em Longsongstrowhold? Lá seria completamente diferente do que aqui na cidade fronteiriça. A fortaleza está completamente na posse da igreja. Eles já cresceram suas raízes na cidade por um longo tempo. Seus crentes e superintendentes estão em toda parte da cidade. No momento em que ela for exposta, nem eu serei capaz de salvá-la. Roland fez uma pausa, depois acrescentou, Bordertown definitivamente não cairá. Quando os meses dos demônios chegarem e as bestas demoníacas chegarem, eu estarei na muralha para liderar meu povo e lutar ao lado deles. Nossos oponentes não são nada mais que um grupo de bestas mutantes, eles não são invulneráveis. Seu pai não tinha cobertura e foi capaz de vencer contra eles em um ambiente aberto. No entanto, temos as novas muralhas da cidade. E se? Em vez disso, realmente só quero dizer que, se acontecer um acidente, tomarei medidas para garantir que Nana saia imediatamente da cidade. Ele fez uma pausa por um segundo, e, naturalmente, Ana também se moverá. Vou preparar um barco para eles no cais de antemão, então posso prometer que eles estarão seguros. Então, eu vou acreditar em você, Vossa Alteza. Ao dizer isso, o Sr. Pine se levantou e foi diretamente para baixo em um joelho para dar a saudação padrão cavaleiro ao príncipe, e estou disposto a lutar por você. Depois que Nana e seu pai saíram, Ana revirou os olhos para Roland. Do que você está falando? Ela disse firmemente, eu não vou a lugar nenhum. Capítulo 38 A Era das Armas Quentes. O Machado de Ferro ficou ciente do fato de que eles estavam agora sob vigilância. Os caçadores que participaram da explosão de teste se juntaram em uma casa de 2 andares perto do castelo. Olhando pela janela, ele podia ver que a casa estava cercada por muros de pedra e guardas estavam estacionados na entrada. Ele não se importava com esse regulamento, e o fato de que Sua Alteza só enviou 2 guardas para supervisioná-los mostrou que confiava neles.
Até agora, o Iron X continuava a repetir a explosão que rugia dentro de sua cabeça. Até agora, nunca houve uma arma que pudesse lhe causar um choque tão forte. No extremo sul de sua terra natal, ele vira como o fogo laranja irrompeu do solo, e esse fogo poderia continuar a queimar por décadas. Ele tinha visto tempestades intermináveis com ondas monstruosas, por mais terrivelmente imprevisíveis que fossem esses poderes, eles eram a vontade da Mãe Terra ou o Deus do Mar. Eles eram um chicote de ferro que disciplinava todas as coisas vivas. Mas agora, Sua Alteza começou a desafiar o poder dos deuses, obtendo um poder somente visto durante a punição do céu, embora quando comparado com o verdadeiro raio e trovão, a diferença ainda era grande, alcançar tal domínio de poder não era possível para os seres humanos. Na Nação da Areia, qualquer um que participasse de uma demonstração desse tipo ou depois a usaria normalmente teria sua língua cortada. É claro que essa não era a maneira mais segura de guardar segredos. Só os mortos poderiam impedir que os segredos se espalhassem. Como estrangeiro. Eles só o viam como blasfemo, e era sempre impossível para um membro do clã estrangeiro entrar na hierarquia central. O príncipe sabia que o machado de ferro era apenas um meio-sangue, mas ainda lhe permitia testemunhar a maldição do fogo. Ainda mais, ele também deixou que o Iron X fosse responsável pela formação do esquadrão de caça. A confiança que Sua Alteza tinha dentro dele foi queimada profundamente no coração de Iron X. Durante seu tempo na Nação da Areia, ele havia experimentado incontáveis traições de amigos ou familiares que o enquadraram por seus erros. Quando ele fugiu para a fronteira sul do reino de Grayscastle, ele ainda teve que sofrer discriminação por causa de sua meia linhagem Sand Nation e meio Grayscastle. Ele finalmente chegou em Bordertown, desanimado. Aqui, ele pretendia confiar em suas habilidades de caça para passar o resto de sua vida em paz. No entanto, ele nunca esperou encontrar Sua Alteza Real, o príncipe, aqui. E de todas as coisas, ele nunca esperara que o príncipe confiasse nele. Ele não tinha dúvidas de que com essa nova arma, quem venceria a batalha pelo trono seria Roland Wimbledon. Quando ele pensou em lutar pelo futuro rei e as oportunidades promissoras que ele teria, Iron X ficou totalmente animado. Todo mundo, disse para se reunir. Quando Iron X ouviu esse grito, deu uma rápida olhada pela janela e viu o cavaleiro-chefe de Roland, Carter, e outros 4 cavaleiros chegando. Iron X primeiro terminou de se vestir, depois desceu as escadas para ficar em frente a Carter. Desde que ele havia participado do treinamento da milícia, ele sabia que Sua Alteza preferia a disciplina, já que ele os ajustaria a uma unidade de uniformidade. Os outros membros de seu esquadrão de caça eram muito mais lentos. Demorou cerca de 6 a 7 minutos antes de se alinharem em equipe. Todo mundo, siga-me para o lugar antigo. Carter não se importava muito sobre como o esquadrão de caçadores se alinhava. Em vez disso, ele foi direto para a muralha da cidade. Ainda era o mesmo lugar que o teste de explosão. Mas desta vez, Sua Alteza não montou uma área de segurança. Além de Roland, já havia 4 cavaleiros esperando por eles, todos eram subordinados de Carter. Machado de Ferro notou que Sua Alteza começou a brincar com um bastão de ferro de forma incomum enquanto explicava algo aos cavaleiros. Quando Roland viu o esquadrão de caça, aproximou-se deles e perguntou, como é viver nas novas casas? Você já se acostumou com isso? Obrigado pelos cuidados de Sua Alteza. Todos se curvaram e declararam que as novas casas eram confortáveis. Na verdade, as novas casas em que se mudaram eram muitas vezes melhores que as antigas. Pelo menos eles não tinham vazamentos de ar, e os telhados também não eram feitos de cama de palha translúcida, mas eram feitos de azulejos limpos e arrumados. Isso é bom, Roland acenou com a cabeça, satisfeito, os arranjos atuais são necessários por razões de segurança. Mas você só precisará viver lá até o final dos meses dos demônios, e então poderá voltar para seus antigos lugares de vida. Além disso, o salário do primeiro mês foi pago às suas famílias, e todo fim de semana você poderá vê-las cara a cara. Claro, você será acompanhado por guardas. Obrigado pela sua gentileza, Alteza. Disse o esquadrão de caçadores alegremente. Isso foi realmente um pouco surpreendente para o Iron X. Deixando de lado a lei da Nação da Areia, mesmo a administração militar de Grayscastle não deveria ser tão frouxa. Será que isso foi por causa da bondade de Sua Alteza? Iron X ficou um pouco preocupado. Se Sua Alteza quisesse competir pelo trono, ele precisava ser implacável, isso ele conhecia bem de sua vida em Sand Nation. No entanto, quando o quarto príncipe começou a falar sobre novas armas, com base no desenvolvimento da pólvora, ele colocou suas preocupações no fundo de sua mente. Machado de Ferro encarou sem piscar as 2 barras de ferro que o príncipe tinha colocado na frente deles. Essas armas são chamadas de armas, disse Roland. Em seguida, vou lhe dizer como usá-las. Na meia hora seguinte, eles tiveram que aprender a usar as novas armas. Pegue o pó preto que foi a causa da explosão e preencha-o no cano da arma. Então, uma bola de chumbo estava entupida com um pôquer no cano, direto para o final. Depois disso, eles tiveram que despejar a pólvora na câmara de ignição, apontar e puxar o gatilho. O Machado de Ferro se considerava um mestre de muitas armas, fossem espadas, facas, martelos, machados ou lanças. Ele estava bem treinado com todos eles, mas ele também precisava de longos anos de treinamento e habilidades de combate para dominá-los. Aprendendo a usar uma nova arma em apenas 30 minutos, ele temia que a velocidade de dominar essa arma só pudesse ser comparada à da besta. A outra arma foi entregue a Carter. O cavaleiro-chefe também estava cheio de interesse na novidade dessa arma, e ele não queria derrubá-la.
Depois de várias rodadas de simulação, Roland estabeleceu 2 alvos para que eles pudessem ver o poder das armas. O primeiro alvo tinha a armadura de madeira na frente de seu peito. A armadura de madeira era sustentada por 2 cavaleiros a uma distância de cerca de 9 metros de distância. O príncipe levou Carter e Iron X através da técnica de tiro. Então, eles apontaram e puxaram o gatilho. Quando ouviram o som alto do fogo, todas as pessoas presentes saltaram de choque. O Iron X não foi exceção, mas logo só ficou surpresa no rosto de todos. Olhando para a armadura de madeira dos alvos, eles puderam ver um pequeno buraco. A bola de chumbo havia atirado através da parte mais grossa da armadura do peito. Antes de atirar, o Iron X observou cuidadosamente esta armadura. Não era claramente um produto inferior de oficina de artesanato construído a partir de materiais ruins. As marcas do martelo e da bigorna no decote provavam que esse era um produto do padrão de ferreiro Grycastle. A parte mais grossa tinha metade do dedo e era forte o suficiente para evitar um golpe direto de uma besta, disparada na distância mais próxima. Para lidar com esse tipo de armadura, uma besta pesada ou um martelo de guerra seria uma escolha sábia. Assim, comparando-a com uma besta, a dificuldade de usar a arma era a mesma, mas o poder de uma arma era muito melhor que o de uma besta. Além disso, a velocidade de carregamento da arma e a velocidade de carregamento de uma besta eram quase equivalentes, então, olhando para o alvo que estava a 10 metros de distância, o Iron X não podia ver um problema. Alteza, quantas armas nós temos desse tipo? Perguntou Carter. Atualmente, apenas esses 2 e até os meses dos demônios, só podemos produzir mais 2 no máximo. Machado de Ferro podia ver que ouvindo isso, Carter estava claramente aliviado. Ele foi capaz de adivinhar os pensamentos de Carter. Se essa arma fosse fácil de fabricar, com apenas alguns dias de treinamento, todos seriam capazes de treinar um grande número de guerreiros expressos que traziam armas para a batalha. Então, pessoas de qualquer idade, com qualquer força e até mesmo qualquer sexo, até mesmo uma mulher frágil, poderiam ser uma ameaça significativa para os cavaleiros. Embora o choque que ele recebeu dessa arma fosse menor que o da maldição do fogo, ainda era uma arma poderosa. O Machado de Ferro pensava que com esse grande poder eles poderiam facilmente matar um grande número de feras demoníacas de carne robusta do alto da muralha. Mesmo que enfrentassem uma espécie mista, com essas armas de fogo, talvez o resultado não fosse tão embaraçoso. Mas o real significado de tal arma era claro para Roland. Ele pessoalmente abriu a porta para o tempo das guerras com armas quentes. Capítulo 39. O inverno está chegando. Roland estava de pé na muralha da cidade, voltado para o norte. No mês passado, ele repetidamente checou o castelo, a mina e as muralhas da cidade em uma espécie de loop de 3 pontos. Ele verificou todos os detalhes possíveis para que ele não perdesse nada. A milícia tornou-se muito hábil em manusear suas armas. Devido aos exercícios repetitivos de Carter, eles foram capazes de estabilizar o pique até que o capitão da milícia deu a ordem para cortar com suas lanças. De pé atrás da milícia estava o esquadrão de caçadores. Todos os caçadores que permaneceram na fronteira e eram bons com arco ou besta foram incorporados a este esquadrão. Esses caçadores experientes eram a espinha dorsal para matar as bestas demoníacas. Estando a apenas 12 metros de distância de bestas demoníacas na muralha da cidade, era quase impossível para eles zerar o alvo. A última linha de defesa era Iron X, Carter e 2 caçadores da equipe de elite que estavam sob o Iron X. As peças fabricadas pelos fereros foram suficientes para deixar Ana soldar 4 flintlocks. Eles só atirariam nos flintlocks quando uma espécie mista atacasse ou os caçadores com bestas não conseguissem penetrar na pele das bestas demoníacas. Sua localização na parede não estava definida, então os 4 tiveram que patrulhar toda a linha de defesa de 200 metros. Se houvesse necessidade deles em qualquer lugar, eles apareceriam. Quanto aos explosivos, eles foram mantidos sob forte proteção ao lado da parede do armazém. Para manter todos seguros, a pólvora era armazenada em seus 3 componentes, e só seria montada na muralha da cidade quando necessário, afinal, se o pó detonasse na hora errada, o dano auto-infligido seria ainda maior do que o esperado. O dano das bestas demoníacas. Os dentes das feras demoníacas podem esmagar o cimento, mas se os explosivos disparassem, toda a parede seria destruída. Até agora, Roland havia organizado 2 testes, ambos incluindo o uso dos explosivos. Graças a esses 2 exercícios, a milícia estava acostumada com os rugidos altos das explosões e não estava mais tão assustada que jogou suas armas para longe. A outra vantagem era que quando os defensores descobriram que o príncipe segurava armas incríveis em suas mãos, o moral da equipe subitamente começou a disparar. Sua Alteza, Baruv apertou o colarinho, nós já gastamos a maior parte da renda do minério no último meio mês, então se os meses dos demônios realmente continuarem tanto quanto os astrólogos previram, eu temo que a comida ganhou durar até o final do inverno. Então eu quero que você encha o cofre inteiro, disse Roland sem hesitação, faça outro acordo com Willowton e não o torne o único. O primeiro motor a vapor já foi transportado para a mina e o cascalho do colapso já foi completamente limpo. Durante todo o inverno, ainda podemos obter um pouco de rendimento das minas. Pedras ásperas são especialmente procuradas. Não enfatize no preço. Em vez disso, venda-os o mais rapidamente possível, para que os nossos armazéns de trigo e carne fiquem sempre tão cheios quanto possível. Baruv assentiu, vou dar as ordens imediatamente, Alteza. Somente. Vendo o olhar hesitante no rosto de seu assistente-chefe, Roland certamente entendeu o que queria dizer.
Não se preocupe, já arrumei um barco. Se a linha de defesa estiver quebrada, deixarei a cidade imediatamente. Isso é excelente para ouvir, disse Barov, aliviado. Roland sorriu para ele e disse, você pode ir. Afinal, você tem o suficiente para fazer. Eu tenho que procurar outra pessoa. Depois que Barov saiu, o príncipe pisou lentamente em uma torre de vigia. Este lugar estava no centro das muralhas da cidade e era o seu ponto mais alto. A partir daqui, ele poderia ignorar toda a linha de frente, partes da selva e as colinas próximas. Com tal oito, o vento soprava com força, mas Roland não se importava. Somente nessa plataforma alta e aberta ele poderia se acalmar e esquecer a guerra vindoura. Você mentiu para ele, alguém ao seu lado, de repente, disse, você não pretende deixar esta cidade. A vida já é tão difícil, manter alguns segredos às vezes é bom para todos. Você está falando bobagem e não entende a situação. Se você já considera a identidade de um príncipe como uma dificuldade, como você nos vê? Nightingale saiu da neblina. Mesmo se você não for o rei, você ainda tem que viver a luta de 5 anos para o trono, porque você é um dos principais partidos. Comparado a se preocupar com assuntos tão pouco importantes, você deve acompanhar melhor Ana. Eu tenho medo, ela não tem muito tempo sobrando. Por um momento, Roland permaneceu em silêncio, não acho que ela vá morrer durante os meses dos demônios. Por quê? Ela disse que não vai perder a mordida do diabo, ele fez uma pausa por um segundo, e eu acredito nela. Você realmente acredita no que uma bruxa diz? Nightingale balançou a cabeça, mas nós somos amaldiçoados pelo diabo. Você está. Bem, eu também acredito em você. Asterisco. Brian vestia suas roupas civis e estava em frente à lápide do Greyhound. Ele gentilmente acariciou a superfície da nova pedra, era uma pedra branca pura e em sua superfície estavam gravadas as palavras, em memória de um dos heróis silenciosos da cidade fronteiriça. Greyhound. Eu já percebi meu maior sonho. No final dos meses dos demônios, Sua Alteza o Quarto Príncipe realizará a cerimônia de canonização para mim. Mas não quero me sentar na cama esperando minha canonização. Minhas feridas já sararão, então a muralha da cidade é o lugar onde eu deveria estar. Os meses dos demônios estão próximos, e as bestas demoníacas podem ser fortes, mas terão que passar pela linha de defesa que a milícia estabeleceu, e não poderão mais avançar. Eu também vou assumir sua parte na defesa da cidade e brandir minha espada em seu nome. Tudo isso não será o fim. Seu assassino ainda está vivo. Mas ele não viverá muito mais tempo, Sua Alteza já me prometeu isso. Da próxima vez que eu for até você, trarei boas notícias. Brian se abaixou e colocou um buquê de flores na lápide. Então adeus, meu amigo. Asterisco. Irmã Ana, você está com medo? Nana, que estava deitada na cama de Ana, perguntou-lhe isso. Com medo de quê? A mordida do diabo nós temos que enfrentar neste inverno. Eu me tornei uma bruxa durante o outono deste ano, então será a primeira vez que eu tenho que encarar isso. Bem, a primeira vez, pensou Ana, será muito dolorosa, e às vezes você acha que não pode esperar mais e gostaria de finalmente morrer. Ah! Nana começou a gritar de choque, mas ela imediatamente cobriu a boca. Mas você vai sobreviver, assim como eu. Eu não sei. Sussurrou Nana, eu não sou como você, tão forte e com medo de nada. Eu não sou tão forte, disse Ana enquanto fechava os olhos. A cena em que conheceu Roland pela primeira vez surgiu em sua mente. Lá embaixo, na masmorra fria e escura, as roupas de Roland estavam sobre o corpo dela. Ele disse suavemente que iria contratá-la, até agora, ela ainda fica arrepiada quando se lembra disso. Às vezes você vai encontrar situações ou coisas que lhe darão a vontade de viver, mesmo que você precise lutar muito para sobreviver. Tal como... Por exemplo, carne marinada em pasta de soja. Ana suspirou, como eu deveria saber o que você sonha. Ah! Vendo que Nana estava totalmente olhando para ela, Ana enxugou o rosto com a mão, o que você está olhando? Há alguma sujeira no meu rosto? Não? Nana balançou a cabeça, estou um pouco surpresa, você nunca falou tanto comigo. Irmã Ana, a aparência que você teve quando você apenas fechou os olhos e pensou sobre o passado, você estava tão lindo. Ana revirou os olhos, pulou da cama e foi até a janela. Nana seguiu diretamente atrás dela, o que você está olhando, você quer fugir para a floresta. A floresta está no oeste, respondeu Ana com voz rouca, aqui você só pode ver o rio Shisui. Irmã Ana, olhe. A menininha apontou para o céu. Ana ficou surpresa, depois abriu a janela. Uma onda de vento misturada com flocos de neve entrou na sala. Ela estendeu a mão, pegando a neve cintilante como uma flor. Ela podia sentir um calafrio vindo de seus dedos. Está nevando. Asterisco. Depois de um longo silêncio, Nightingale abriu a boca e começou a falar mais uma vez, você realmente não mentiu. É claro, Roland Hill, eu tinha muito pouca razão para mentir. Nightingale não disse nada. Ela apenas inclinou a cabeça, e um olhar desconhecido surgiu em seus olhos. De repente, sentiu algo frio em seu pescoço e não pôde evitar encolher-se. Ela olhou para cima apenas para descobrir que, sem que ela soubesse, a neve começara a cair nas paredes. Sob o céu cinzento, parecia haver um número incontável de flocos de neve. Eles dançaram ao vento, voando por todo o lugar, acompanhados pelos gritos da milícia. Os meses dos demônios tinham começado. Capítulo 40. Carta. A lenha queimava violentamente, mas Gerald Wimbledon não sentia muito calor.
Embora ele estivesse em uma grande tenda feita de couro costurado, e o chão também estivesse completamente selado sem qualquer vazamento de ar, ele ainda sentia frio. Os dedos dos pés estavam especialmente frios, quase congelados a ponto de não os sentir mais. Este maldito lugar, até a urina congela quando você mijar. Ele cuspiu e se levantou. Ele agarrou a mesa de ambos os lados com as mãos. Quando ele usou toda a sua força, de modo que até mesmo sua mão ficou vermelha devido ao esforço, a mesa quadrada de madeira de 1,80 metro ficou animada e deixou o chão. Depois que ele colocou a mesa na beira da fogueira, Gerald se sentiu muito mais confortável. Tirou os sapatos e colocou os pés ao lado do fogo, aquecendo-os no calor. Ele estendeu o pergaminho com as mãos mais uma vez e continuou a escrever a carta inacabada. Querida adorável Olivia. Já faz um mês desde que cheguei a Hermes, mas é claro que a igreja prefere chamar este lugar de sua nova cidade santa. Se não fosse pelos meses dos demônios, eu não gostaria de ficar aqui nem por um momento. Eu só quero voltar para você e compartilhar a cama quente com você mais uma vez. Fiel à convenção, a igreja está nos monitorando com suas próprias forças em vez de nos apoiar. É meio irônico, não é? Falando sobre a igreja, eu tenho que admitir que o que eles foram capazes de fazer é realmente incrível. Ainda me lembro da época em que estive aqui pela primeira vez. Foi cerca de 20 anos atrás. Além das montanhas e rochas ao redor de Hermes, não havia nada além de uma igrejinha no sopé das montanhas. Mas agora, eles não apenas abriram uma estrada para uma faixa de rodagem no pico da montanha, mas também estabeleceram uma cidade-fortaleza em grande escala. Durante o verão, você deveria vir e dar uma olhada nesta cidade comigo. A nova cidade santa é ainda mais grandiosa que o nosso Grycastle. Você se lembra do teatro em Grycastle? Você e eu fomos até lá para assistir The Revenge of the Prince. Você ficou tão impressionado com a arquitetura do teatro, o interior era tão espaçoso que era inacreditável. Mas depois de ver o novo salão dos assuntos militares da Cidade Santa, você vai pensar que o teatro em Grycastle era apenas um barraco. É difícil chamá-lo de um edifício, acho que é mais como uma obra de arte requintada. É tão espaçoso que poderia engolir 5 salas de cinema. No entanto, nenhum único pilar suporta as paredes exteriores. As paredes são sustentadas por 8 monstros demoníacos gigantescos. Entre os ossos curvos há muitos ossos menores, conectados por cordas de cânhamo, e o teto paira no ar como se estivesse em um poste. Como eles poderiam pensar em um prédio como esse? E esses ossos, se eles foram retirados de uma besta demoníaca, aposto que o tamanho do cara era certamente mais de 30 metros. Provavelmente só em Hermes você será capaz de encontrar tal monstro. Mas querida, por favor, não se preocupe, mesmo que as bestas demoníacas sejam enormes, elas ainda são as lacaios do diabo. Na presença do óleo da retribuição de Deus, nenhum mal pode escapar da jurisdição de Deus. Seja uma besta demoníaca, uma bruxa ou o próprio diabo, seu único destino é transformar-se em cinzas. Quando ele escreveu até aqui, Gerald Wimbledon largou a caneta e afrouxou as mãos trêmulas. Isso era realmente estranho, normalmente ele podia segurar suas 15 libras. Pesada espada de 2 mãos o dia inteiro, mas enquanto segurava a caneta ele só conseguia escrever uma frase antes de se sentir tão cansado. Ele sorriu de uma forma autodepreciativa e pensou que ele realmente era feito para a vida de um caipira. Quando falo de bestas demoníacas, de repente penso no meu quarto irmão. Ele foi designado para a cidade fronteiriça, um lugar tão miserável. Receio que ele já tenha virado a cauda e fugido para Longsongstrord. Mesmo aí, as bestas demoníacas não poderão alcançá-lo e a defesa da fortaleza é comparável a Hermes. Mas acho que isso não é culpa dele, mesmo se eu fosse aquele lugar, só conseguiria me refugiar na fortaleza. Aqui pode ser visto o quão injusto meu pai é. Só porque nosso irmão mais novo se apresentou excepcionalmente inteligente desde cedo, ele decidiu deixá-lo herdar o trono. Pai esquece que ele mesmo não ganhou o trono com meios calculistas. Desde a morte de nossa mãe, tornou-se cada vez mais difícil descobrir o que o pai está pensando. Gerald hesitou antes de começar a escrever a próxima parte de sua carta, não sabia se devia contar suas verdadeiras intenções a Olivia ou não. Ele parou por um momento, mas depois decidiu escrevê-lo. Se seus planos fossem bem, ele já deveria ter chegado ao palácio em Grycastle antes de receber sua carta. Meu querido, o astrólogo Ansger estava certo. Se eu não fizer nada, o trono não acabará em minhas mãos. Ansger observou as estrelas e o que ele disse foi, a estrela do Apocalipse vai queimar pelos próximos 4 meses antes de deixar sua órbita novamente. Isso me diz que eu obviamente tenho pouco tempo de sobra e não posso mais esperar em vão assim. Depois da batalha de hoje, voltarei silenciosamente para a capital e encontrarei meu pai, e levarei meus soldados leais comigo. Aqui talvez eu tenha muito menos oportunidades de obter riquezas como na cidade da colheita dourada, mas em vez disso não há escassez de bravos guerreiros aqui. Eu só tenho que jogar algumas moedas e fazer algumas promessas, e elas me seguirão como lobos famintos, e me ajudarão a alcançar meu objetivo. Claro que não quero começar uma revolta. Eu só quero perguntar pessoalmente ao meu pai por que ele deu as ordens para começar a batalha pelo trono. No final, o que foi que deixou ele esquecer que eu, como seu filho mais velho, tenho o direito de herança? Ansger já organizou tudo para mim. Olivia, meu amor, você só precisa esperar um pouco mais. O dia em que me tornar o rei é o dia em que me casarei com você como minha rainha. Se eu falhar miseravelmente, você não deve voltar para a capital, mas em vez disso, você deve ficar no reino do eterno inverno.
Eu amo você, Gerald. Ele cuidadosamente dobrou a carta e colocou-a em um envelope, depois selou com cera. Depois de verificar algumas vezes, ele bateu em sua mesa e sua guarda pessoal entrou rapidamente na tenda. Você tem que entregar esta carta para as mãos da família Rose na Cordilheira do Vento Congelante. Você não precisa viajar o dia e a noite. Nem pegue um cavalo, apenas viaje vestido como um viajante comum, como um passageiro em uma carroça de cidade em cidade. Você só precisa se lembrar de uma coisa, esta carta deve ser entregue à mão. Sim, Sua Alteza Real. Bom, você pode ir embora. Depois que Gerald acenou com a guarda, ele simplesmente sentou-se à mesa mais uma vez, deixando os pés sobre a fogueira. Se algo acontecesse, ele não teria saída. Ele fechou os olhos, recordando cenas de sua infância. Naquela época, ele estava brincando de esconde-esconde com seu segundo irmão e sua terceira irmã no Jardim do Rei. Quando sua terceira irmã caiu, ela precisou de 2 irmãos para cuidar dela. Exatamente quando começou que os 3 se tornaram mais e mais como estranhos. Gerald balançou a cabeça, deixando de lado seus pensamentos confusos. Não era adequado para ele se tornar sentimental, ele pensou, só havia uma possibilidade de acabar com isso, ele próprio tinha que sentar no trono. Neste momento, o som surdo de um chifre podia ser ouvido na tenda. Oh, 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 oh. Estou indo. Ele pulou da mesa e vestiu os sapatos. Saindo da tenda, ele viu que todo o acampamento era um tumulto. Em todos os lugares, os soldados corriam e acenavam bandeiras, fundindo-se em um grande caos, entrando em formação de batalha. Das montanhas distantes, um eco enlameado veio em trechos contínuos. Quando a buzina soprou, significava que as bestas demoníacas estavam atacando. Venha comigo. Ele montou em seu cavalo de batalha, levando seus guardas com ele. Apenas uma pessoa permaneceu de pé nas paredes da Cidade Santa, a fim de experimentar a sua grandeza, era como um fosso natural insuperável, em pé através do caminho através da cordilheira intransponível. A passagem para o topo era plana e larga, era larga o suficiente para dezenas de pessoas passarem lado a lado. No início do caminho, havia penhascos formados por uma geleira em ambos os lados, mas a parte posterior era um planalto. Foi por isso que a igreja queria desesperadamente construir a nova Cidade Santa no topo da montanha. Usando este terreno, eles construíram uma linha de defesa que era quase impossível de atravessar. No entanto, Gerald Wimbledon olhou mais a longo prazo. Eles foram capazes de transportar tantas pedras e madeira do pé da colina até o topo. Em apenas 20 anos, eles conseguiram construir uma cidade em Hermes, o poder que a igreja exibira era surpreendente. Mas, independentemente de como estava cansado de fazer negócios com a igreja, Gerald teve que admitir que eles também tinham seus pontos fortes. Se eles não construíssem a fortaleza em Hermes, todos os países do continente teriam que enfrentar uma catástrofe. Eles também foram responsáveis pela convenção contra a horda da besta demoníaca. Todos os anos, durante o mês de janeiro, quando as feras demoníacas atacam, os 4 reinos que fazem fronteira com Hermes devem enviar tropas para apoiar a igreja e lutar juntos sob o veredicto da igreja. Suas 4 bandeiras flutuavam ao vento. Uma cobra enrolada no cetro do reino do amanhecer, o escudo e a espada do reino do lobo, o Icerose do reino do inverno eterno, assim como a torre e o pique do reino de Graicastle. Olhando para os pontos negros que aparecem no céu distante, Gerald Wimbledon apertou sua grande espada.